Muita merda para você. Conta para nós. Parece que Eu vou tá. fazer. Viu? Sim, mas é você quem está. Eu aqui estou. Ok. Ixi, apareceu. Bom, olá a todos e todas que estão aqui conosco nessa super aula especial, aula aberta com a nossa querida Alice Fátima Martins. Eu vou começar o nosso encontro de hoje desse projeto Enredos Digitais, que é um projeto de extensão, um programa de extensão vinculado a vários projetos de extensão que estão que tem como objetivo todos esses projetos divulgar um pouco do que fazemos na universidade para fora dela, né? Comentar um pouquinho sobre as pesquisas que realizamos em 4 áreas específicas do conhecimento, que é a área de arte e cultura visual, que a Alice atua, a área de comunicação, a área de direitos humanos e performances culturais. Eu sou professora Lara Lima Sattler, trabalho no programa de comunicação e no programa de performances culturais, e estamos hoje aqui com a Alice Fátima Martins, que trabalha no programa de pós-graduação em arte e cultura visual. Eu vou apresentar rapidamente a Alice. Ela é bolsista produtividade em pesquisa pelo CNPq e professora titular da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, UFG. É licenciada em Educação Artística, habilitação em Artes Visuais pela Universidade de Brasília e professora de artes na educação básica com experiências diversas, tendo uma maior inserção na rede pública de ensino do Distrito Federal. É também mestre em Educação pela Universidade de Brasília e doutor em Sociologia pela mesma instituição. Então, há um percurso aí na Universidade de Brasília, UNB, nossa parceira, e eu gostaria de comentar que a Alice tem 2 livros publicados que são bem interessantes de se conhecer, que é Saudades do Futuro, a ficção científica no cinema e no imaginário, social sobre o devir, e Catadores de Sucata da Indústria Cultural, também publicado pela editora UFG. Bom, hoje a Alice vai trazer um conteúdo novo que ela está atualmente pesquisando, e sem mais delongas, eu gostaria de passar para ela, comentando que ela tem por volta de 20 minutos para poder conversar um pouquinho com a gente sobre essa nova proposta que ela está iniciando, enfim, empreendendo, não necessariamente iniciando, e na sequência a gente vai poder bater um papo com ela. Então, aproveite para, durante a fala dela, digitar a sua questão, um comentário aí no chat que a gente vai ler com todo carinho e poder conversar com a Alice nesse momento. É com você, Alice. Oi, Lara. Tudo bom? Que bom estar aqui com você nessa parceria de novo, viu? Eu quero agradecer o convite do professor Magno, que está aí liderando, né, esse projeto tão interessante dos enredos digitais, né? É uma alegria poder tomar parte desse processo, eu gostaria de estar mais imersa nele, acho que é uma iniciativa das mais interessantes, e muito especial também estar com você hoje aqui, viu? Para a gente conversar sobre esse assunto, sobre o qual nós já conversamos um pouco, né? A coisa pouco mais de uma semana aí, né? E então retomarmos agora aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela, Lara, porque eu acho que me ajuda também um pouquinho mais a não me perder no tempo, né? Porque a gente quer abrir o espaço para que as pessoas possam dialogar também, né? Então, o que eu vou trazer para conversar com vocês hoje na verdade, são os preâmbulos, né? E o iniciozinho do projeto de pesquisa que a apresentação que eu estou nominando hoje aqui é Mulheres que Fazem Cinema na América Latina, mas eu organizei essa fala em 3 tópicos, né? Só para a gente se situar um pouquinho.
Um são os antecedentes, ou seja, como é que eu chego a essa discussão. Quero falar um pouco da estrutura do projeto, né, que se chama Cineastas Latino-Americanas Ficções Cartografadas, que está vinculado ao CNPq, como você falou, e depois falar brevemente sobre a produção de 2 cineastas paraguaias, né, como um recorte que eu trouxe para essa apresentação. Bom, como antecedentes, assim, o ponto de partida, né, dessa discussão está na minha pesquisa de doutorado, que foi concluída em 2004, e que o resultado está nesse livro que você já fez a referência, né, do Saudades do Futuro, que foi publicado pela editora da UNB em 2003. Naquela pesquisa, eu não estava pensando nas questões da participação da mulher na produção de filmes, mas o levantamento que eu fiz de filmes de ficção científica acabou me apontando para um dado muito impressionante, que era o fato de que menos de 1,4% dos filmes de ficção científica produzidos num período de 100 anos eram dirigidos por mulheres. Então, assim, era um percentual muito baixo, né, que efetivamente me chamava atenção e não podia passar ao largo da discussão que eu estava fazendo, sobretudo porque se tratava das questões referentes ao imaginário, né? Então, essa coisa de pensar com formação do imaginário a partir das narrativas de ficção científica, e nesse âmbito eu ter menos que 1,4% de mulheres dirigindo os filmes, foi para mim um dado muito importante e marcante, né, para a discussão que eu estava fazendo. Bom, seria de se esperar, obviamente, que quando falasse, né, de ficção científica, a gente está falando de produções que são mais caras, mais difíceis de serem realizadas, porque envolvem efeitos especiais, cenários específicos e tudo mais. Então, não, tá, tudo bem, é mais difícil para mulheres realizarem. Então, era de se esperar que, quando se tratassem de narrativas fílmicas mais experimentais, ou com orçamentos mais baixos e tudo mais, esse cenário ganhasse outros contornos. Mas, na sequência das pesquisas que eu desenvolvi, isso não foi constatado, isso não aconteceu. Então, você fez a referência, né, dos catadores de sucata da indústria cultural, que foi um projeto de pesquisa desenvolvido em 2009, publicado no livro com esse mesmo nome, mas, posteriormente, quando eu entrei na discussão sobre outros fazedores de cinema, em que eu definia esse perfil, que era bem assim, orçamentos baixos, pessoas que sem formação para atuar com o audiovisual, veiculação de suas produções mais nos contextos mais comunitários, fora dos circuitos comerciais, universitários ou dos festivais, mesmo nesses circuitos, eu não encontrei mulheres fazendo essa produção, ou seja, eu não encontrei outras realizadoras, eu só encontrei homens com esse tipo de produção. Ou seja, onde é que estava a dona de casa que queria contar suas histórias no cinema e que experimentava fazer isso, né? Mesmo que de uma forma improvisada, enfim. Eu não encontrei esse tipo de perfil no contexto de desenvolvimento dessa pesquisa. Eu fui encontrar uma pessoa que tinha esse perfil em Portugal, lá no Porto, que foi a dona Maria José Silva, né, que já nas últimas décadas, né, de sua vida, morou no Porto com a família e com uma queijaria, né, a Queijaria Amaral, e ela fazia filmes, porque a ela encantava a ideia de contar histórias no cinema, e ela decidiu, então, tomar para si esse projeto, né, e ela conseguia, claro que num esforço muito grande, conciliar essas coisas todas, ser dona de casa, mãe de família, trabalhar na queijaria, né, cuidar, atender essas questões que eram os negócios de família, escrever seus roteiros, dirigir os filmes, fazer festas para conseguir dinheiro para pagar os custos dos filmes e vender os seus DVDs e divulgar os seus DVDs, né? Então, claro que era um esforço muito grande, que é um relato dela mesmo tratando disso, mas que era o grande projeto de vida dela, e que, a partir de um determinado momento, ganhou visibilidade em Portugal, né? Então, a Dona Maria é uma figura
ímpar, uma figura extremamente interessante, e eu saí a buscar, então, outras Donas Marias, né, no contexto brasileiro, enfim, com um pouco desse perfil, né. O que era interessante da Dona Maria é que, além dessa questão toda dela cuidar de todas as etapas, né, desde a produção dos filmes, a veiculação, a venda dos DVDs e tudo mais, né, as histórias que ela contava eram histórias ficcionais, sim, mas que tinham como fonte primeira, né, de inspiração a própria vida, né, os seus dilemas, os seus conflitos, os conflitos que ela ouvia das pessoas com quem ela se relacionava. Então, ao longo aí de mais de 2 décadas, ela realizou uma série aí de cerca de 10 filmes, ou quase isso, né, que são filmes de média e longa-metragem, né, e que tem esse perfil, né, esse perfil que é um perfil, primeiro, é ficcional, mas tem dialoga diretamente com as histórias de vida, seja dela ou das pessoas que com ela se relacionam. Bom, é importante notar que desde o final dos anos 2000, né, tem aumentado, tem ampliado ainda bem o número de mulheres pesquisadoras que se debruçam, né, sobre a questão da presença da mulher na produção de cinema e do audiovisual, particularmente em posições de liderança, tais como direção, produção, etc. A professora Carla Holanda de Araújo, que é professora na UF, por exemplo, é um exemplo desses, que ela é cineasta e pesquisadora e vem já há algum tempo se debruçando, né, sobre essa questão e agregando pesquisadoras que discutem, né, essa questão com algumas publicações, como é o caso do livro Mulheres de Cinema, publicado agora recentemente, que está aí um trechinho da capa, né. Então, atualmente ela vem fazendo algumas transmissões online, uma série que se chamou Encontro com Mulheres, inspirado no livro, né, e que cada encontro é uma autora ou um autor que escreveu um dos capítulos, fazendo essa discussão, e recentemente também pesquisadora Marina Tedesco, que é da UF também, fez uma fala abordando a questão das mulheres cineastas na América Latina. No caso, a Marina Tedesco foi buscar algumas pioneiras da América Latina, mulheres que dirigiram no decurso do século XX, sobretudo, né? Com levantamentos de informações extremamente interessantes. Bom, é notório também, e não dá para a gente fechar os olhos para isso, que desde o início do século XXI, mas particularmente a partir dos anos 2010, né, tem ganhado muita força e visibilidade a mobilização de mulheres que realizam filmes, né, ou que produzem e atuam no campo do cinema e do audiovisual, seja como produtoras, seja como diretoras, ou agregando essas duas funções. E com muita atuação em coletivos, coletivos de periferias e tal, enfim. Mas, no cenário mais agressivo, em termos comerciais, ou mais competitivo, né, esses percentuais permanecem de uma desigualdade absurda, né? Em 2015, por exemplo, o DGA publicou dados, né, de que dos filmes produzidos em Hollywood naquele ano, só 6,4% foram dirigidos por mulheres. Tá? É um percentual muito baixo, é menos que 10%. Né? E esse cenário, desde 2015 para cá, não mudou substantivamente, ou seja, se aumentou, está aí na casa dos 10% ou 16% por aí, mas ainda é uma assimetria muito profunda que merece atenção. No contexto brasileiro, em 2018, na 51ª edição do Festival de Cinema de Brasília, né, mais da metade dos filmes selecionados foram dirigidos por mulheres, né, eram assinados por diretoras. Isso é um marco, né, quer dizer, o festival existe desde os anos 1960, e só no final da década de 2010 é que a gente vai ter um cenário em que
a gente tem meio a meio, ou seja, uma paridade na produção de filmes dirigidos por mulheres e por homens, competindo, numa mostra competitiva, né? O que é um dado ímpar, né? É um dado absolutamente novo. Em Goiás, no estado de Goiás, a presença feminina, né, ela está muito ativa em termos de coletivos, algumas produtoras, muitas jovens assumindo lideranças, né? Em 2012, foi lançada uma caixa, né, com DVDs intitulada Mulheres que Fazem Cinemas, né, com filmes só assinados por diretoras goianas, né, mas há um dado que me chama a atenção, é que prevalece, de um modo geral, um caráter mais documental nessas produções, né, e também, em alguns casos, uma vinculação mais institucionalizada, ou seja, é alguém que está vinculado a uma universidade, é alguém que está vinculado a alguma outra instituição, e que, a partir dessa instituição, realiza suas produções. Bom, então, perguntas, né, que têm sido recorrentes, e que eu, particularmente, acho que nós não temos ainda os dados e nem as circunstâncias favoráveis para buscar essas respostas, mas isso não quer dizer que a gente deixe essas perguntas de lado, é por que mulheres têm feito, sobretudo, filmes documentários, têm assinado, sobretudo, filmes documentários. E se haveria alguma especificidade no modo feminino de fazer filmes? Essa é uma pergunta muito recorrente, mas que, quando a gente olha essa disparidade entre o número de mulheres realizando, de diretoras, né, assinando esses filmes, e de homens assinando esses filmes, não há como nós traçar nenhum perfil para esses filmes feitos por mulheres. Primeiro, a gente tem que ter uma relação de paridade, para depois começar a discutir essas questões, né? Aos poucos, né, aumenta o número de diretoras trabalhando com narrativas ficcionais, ou com outras naturezas, né, diversificadas, mas sem necessariamente estar mais ancorada num discurso autorreferido como documental. Bettendorf e Pérez Rial, que são duas pesquisadoras argentinas, né, elas observam que desde o início do século XXI, no contexto argentino, teve uma expansão significativa de mulheres realizadoras de filmes de ficção. E isso não é uma coisa específica da Argentina, né? Isso é uma coisa que nós vamos observar no Brasil também, e em outros países, né? Essa emergência, então, um aumento do número de filmes assinados por mulheres e que estão mais voltados para as narrativas ficcionais. Muito bem. Então, eu chego ao segundo tópico, né, que eu tinha organizado aqui esta fala, que é especificamente do projeto Cineastas Latino-Americanas, Ficções Cartografadas. Eu vou depois conversar um pouquinho mais sobre por que esta minha atenção maior para a questão das ficções, né, ou das narrativas ficcionais, tá? Não fazendo contraponto à ideia do documentário, mas, enfim, a gente vai tratar disso. Então, a grande questão que me é cara, né, é a questão do relato histórico. Quando nós temos um número tão reduzido, um percentual tão reduzido de mulheres assinando a direção de filmes, nós temos, então, um protagonismo adiado ou subtraído das pessoas que definem a questão do relato. E quando eu estou falando do relato histórico, eu não estou falando só da história como campo de conhecimento, mas das histórias que são contadas e das histórias de mundo, sejam elas mentirosas ou não, ficcionais ou não, verdade, o que quer que seja, né? O protagonismo desse relato não está com as mulheres. E aí tem um provérbio africano, né, que trata disso um pouco, que ele fala que até que os leões tenham seus próprios historiadores, né, as histórias de caçada seguirão glorificando o caçador. E esse provérbio ele vai exatamente reivindicar o protagonismo do relato, né, por parte também dos leões, né, que são a caça, ou seja, dessa pluralidade de pontos de vista. Só que no caso
das cineastas mulheres, né, eu fiz uma adaptação aí desse provérbio, né, fazendo uma reivindicação, outra, né, que é até que as onças tenham suas próprias historiadoras, né, as histórias de caçada seguirão glorificando os caçadores, ou, na melhor das hipóteses, os leões, né? Então, quantas vezes a gente vai falar de relatos ou de protagonismos, né, outros, né, na diversidade, mas as mulheres continuarão também fora, né, desses protagonismos, ainda que estejamos falando dos leões. Então, eu vou evocar essa coisa da onça, pensando primeiro nessa figura da onça, que é uma figura potente aqui, né, no contexto latino-americano e brasileiro em especial, né? Isso aqui é um mural, é uma pintura feita pela professora Diana Elizabeth, que é do Instituto Superior de Bellas Artes de Asunción, no Paraguai, né? E ela faz ela estuda a cultura guarani, a língua guarani, e essa pintura é uma referência aos povos originários, né, na América Latina. Então, essa onça, ela acaba me inspirando, né, essa questão das historiadoras, né, que falem em nome das onças, e exatamente o que vai acontecer quando a gente vai pensar na questão da história do cinema, da história da arte e da ausência das mulheres, né, nessa história. Bom, o projeto, então, tem 3 grandes eixos, né, esse projeto de pesquisa, que, tendo em vista o contexto latino-americano, né, nas 2 primeiras décadas do século XXI, ou seja, eu não vou me reportar às pioneiras, nem às mulheres que atuaram durante o século XX, eu quero pensar essa emergência agora dessas diretoras mais jovens, né? Então, a questão que me interessa é como que se dá a formação e atuação das mulheres diretoras de filmes de ficção, né? Em alguns casos, quer dizer, eu não vou fazer uma pesquisa exaustiva, eu vou dialogar com algumas diretoras, né, que trabalham com filmes de ficção ou que tangenciam os filmes de ficção, né, pensando na questão da formação delas, né? A veiculação também desses filmes em seus países, em seus contextos e fora deles, e de que tratam essas narrativas, né, e como que elas se caracterizam do ponto de vista formal. Bom, então, algumas palavras que para mim são caras, né, estão exatamente aí, na questão do cinema latino-americano, da questão do relato, as veiculações, né, os meios de veiculação dessas produções, né, que narrativas são essas, a formação dessas mulheres e a ficção no cinema, que é um pouco o que eu tenho me parado para pensar, porque a ficção, a narrativa ficcional, da mesma forma como o discurso ficcional, ele vai, de alguma maneira, reverberar muito mais diretamente com o imaginário do que os filmes que têm uma natureza, um arcabouço mais documental, e que tem um discurso mais, talvez racional, ou talvez mais distanciado dos grandes públicos. Então, as narrativas ficcionais teriam uma maior capacidade de chegar ao público, né, articulando conceitos também, articulando elementos aí para esse imaginário. Então, daí a minha atenção está um pouco mais voltada para as questões da ficção, né? Também é uma questão que há para se pensar, né? Bom, e aí, para esta apresentação, eu trouxe como recorte 2 cineastas paraguaias. Né, o meu ponto de partida é o Paraguai, tendo em vista algumas questões específicas daquele país, a questão da Guerra Grande, que foi a guerra impetrada pela Tríplice Aliança contra o Paraguai, lá no século XIX, né, que acabou por implicar num prejuízo, em danos econômicos, estruturais para aquela nação que deixaram marcas que reverberam até hoje, né? Durante a guerra, a população masculina foi dizimada, então ficou um percentual muito baixo, né, da população masculina, e foram as mulheres que permaneceram, então, segurando a onda, né, da nação, da sociedade e tudo mais, né? E depois o país ainda passou por algumas ditaduras, a última ditadura de 35 anos, né, que também foi muito dura, né, para toda a história daquela gente, e o Paraguai, que tem essa grande marca de ter
ser um país com duas línguas oficiais, uma é o castelhano e outra é o guarani, por conta da nação guarani, que ocupa, né, o seu território também, não só o território paraguaio, mas o território brasileiro também, boa parte, né, do território brasileiro. Então, é nesse contexto aí, né, que vão atuar e vão trabalhar essas duas diretoras de cinema, que são a Paz Ensina e a Tana Chembori, né, com estilos distintos, com percursos distintos, né, mas com uma atuação muito importante, né, dando uma visibilidade agora, nesses últimos anos, para o cinema produzido no Paraguai, que é muito especial. Bom, eu começo, então, falando um pouquinho sobre a Paz Ensina. Ela nasceu em Assunción, no comecinho da década de 1970, e na década de 1990 ela fez o curso de cinema na Universidade del Cine, em Buenos Aires. Né? Só que na sua formação original, ela tem uma relação muito próxima com a música, né? Então, essa questão da referência da música é muito forte no modo como ela articula as suas narrativas. Né? Quer dizer, tem elementos ali que vão estar presentes, esse trânsito aí entre a música e o cinema. Né? E também o fato de que ela, durante a sua formação, e ainda hoje, ela trabalha muito com a ideia das instalações a partir da produção de vídeo e de filmes. Né? Então, o primeiro filme de longa-metragem dela, que é o A Marca Paraguaia, que é sobre o qual eu vou falar brevemente, ele começa como um curta-metragem e uma instalação. Né? E como instalação ganhou prêmios e tudo mais, ou seja, ela também tem esse trânsito com a noção de arte contemporânea aí, né? E aí, em 2006, ela finaliza a versão de longa-metragem do filme. Né? E com esse filme, ela ganhou vários prêmios, inclusive o prêmio Luiz Buñuel, né, de melhor filme ibero-americano. E, a partir do início deste ano, 2020, ela passou a integrar a Academia do Oscar, né, como representante do Paraguai, enfim, nesse processo de avaliação mais amplo e tudo mais. Está aqui a carinha da Paz, para quem não a conhece, muito bem, e aqui nós temos o cartaz do filme A Marca Paraguaia. Esse filme está disponível para quem tenha interesse em vê-lo na página da plataforma Vimeo da Paz Ensina. Né? A maca é a palavra castelhana que vai ser usada para nominar a rede que a gente usa para se deitar, enfim. Né? Então, e ela é um elemento simbólico no filme, porque esse casal de velhinhos que está aí, eles passam um ciclo, né? No filme eles chegam, ainda está escuro, eles instalam a rede, né? E se sentam ali e começam a conversar sobre o filho que foi para a guerra. Né? E aí tem as expectativas, tem o tempo de espera, né? Em torno da ideia de se o filho vai retornar da guerra, se não vai retornar, tem o medo de que ele não volte, mas tem também a expectativa, tem o sonho, o desejo, né, dessa volta. O tempo de espera dá o sentido do filme, dá o sentido da vida. Né? E aí o filme termina quando anoitece, né? E eles desmontam a rede e levam a lamparina para dentro, e o ambiente, esse ambiente que é um ambiente isolado na mata, enfim, em termos de onde se passa, né? Que lugar é esse de onde esse filho sai, onde ficam essas pessoas, numa espécie de um desalento, né? E, ao mesmo tempo, de uma esperança, de uma expectativa de volta, que eles sabem, em última instância, que o filho não vai voltar. Né? Bom, então, esse é um filme que tem uma ancoragem na história, né, de guerra do país, pode ter sido da Grande Guerra, mas também pode ser da Guerra do Chaco, enfim, né? O que importa é uma história da guerra. Né? Então tem essa referência e tem uma poesia e uma temporalidade que são muito específicos. O filme é todo falado em Guarani e legendado em espanhol.
né? Então, mesmo para os falantes da língua espanhola, ele precisa da legenda, porque ele está todo falado em Guarani. Bom, a Tana Chembori, que é a outra diretora, né? Ela tem formação em Ciências da Comunicação pela Universidade Católica de Asunción, é produtora de audiovisual, diretora de cinema, escritora, roteirista, e também tem trânsito aí no teatro, né? Como atuando, enfim. E, em parceria com Juan Carlos Manella, ela criou, os dois criaram uma produtora de audiovisual que se chama Manella Chembori, que vem funcionando desde meados da década de 1990, e uma escola, né, de atuação que se chama Taller Integral de Atuación, que funciona desde 2007 e que está voltado aí para a formação de atores para cinema, e isso em Asunción, né, funciona em Asunción. Em 2012, eles lançaram o primeiro filme de longa-metragem, que se chama Siete Cajas. Ele é um filme que foi premiado no Festival de Cine de San Sebastián, com um prêmio de filme em construção, que foi o que possibilitou que eles concluíssem a produção do filme. O filme já estava todo feito, né, a captação estava toda concluída, mas eles usaram esse prêmio para poder fechar, fazer a pós-produção do filme, enfim. E em 2015, ela passa a presidir a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas do Paraguai. Bom, aqui está a carinha da Tana Chembori, e aqui nós temos o cartaz do filme Siete Cajas, que é um filme de ação, e de suspense, né? E se passa todo dentro do Mercado 4, que é uma espécie de um grande camelódromo no centro de Asunción, né? E que é claustrofóbico, todo fechado, é um labirinto, né? E conta a história do Vitor, que é esse menino aí, que é alguém que carrega, né, aqueles carrinhos que vão carregar bagagem, mas não bagagem, mas mercadorias, né? E então um açougueiro do local pede a ele para ele carregar 7 caixas no seu carrinho, mas não é para levar para lugar nenhum, é para durante um tempo ele proteger essas 7 caixas, não deixar que ninguém pegue, e só retornar as 7 caixas quando o açougueiro avisar para ele que ele possa. Ninguém sabe o que tem nessas 7 caixas, né? Então, a aventura do Vitor e a aventura que é contada no filme se dá justamente na tentativa dele guardar as 7 caixas, protegê-las, né, sem saber o que tem, e das perseguições que começam a acontecer, enfim. O que motiva o menino a assumir isso é que com esse dinheiro ele vai poder comprar um telefone celular que tem câmera, porque o sonho dele é gravar para aparecer nas telas de televisão que ele fica olhando lá na feira, né? E vendo os filmes de western que passa, e ele sabe de cor todas as falas, né, de todas as personagens, enfim, então o sonho dele é um dia ele aparecer. Então, se ele tiver um celular que tenha câmera, ele vai poder fazer isso. Então, essa história começa a acontecer, ela começa a ser gravada, e o roteiro é montado, ainda em meados da primeira década desse século, né, quando estão começando a aparecer os telefones celulares com câmera, né, quer dizer, o celular com câmera ainda é uma novidade, eram muito caros, enfim. Então, ele quer esse dinheiro para comprar o tal do celular, e isso é o motivador, né, o gatilho para toda a história que vai acontecer. Uma história que é uma história de ação e suspense. Bom, o que, para mim, é importante, né, dessas produções, como da Paz e da Tana, e de quantas outras mulheres na América Latina que têm trabalhado e produzido filmes de terror, filmes de suspense, documentários e outros, né, que elas têm tomado para si o protagonismo para contar suas histórias e possibilitando uma cartografia múltipla com a cara da América Latina, que fale da América Latina, né? E o Brasil não está fora disso, né? O Brasil faz parte, integra, né, esse percurso, né, esse processo, e também a gente vai ressaltar a necessidade da gente conhecer um pouco mais essa produção e dar mais visibilidade, né? Assumir o papel de onça
contando essas histórias, né, e multiplicando essas histórias, né? E essas mobilizações desses coletivos de mulheres em periferias e em outros contextos diversificados também devem nos motivar a não abrir mão de nossos relatos, quaisquer que sejam, né? Então, é nesse sentido também, eu acho que essa pesquisa tem muito esse desejo, né? É movida também muito por esse desejo. Então, eu termino minha fala aqui. Oi, travou aqui, agradecendo, né, essa possibilidade e me colocando à disposição aqui para a gente conversar agora. Espero não ter me estendido muito. Não estendeu, não. Alice, muito grata por essa exposição tão clara, né, para a gente entender o seu ponto de partida e aonde você está querendo chegar. Que bacana. Eu fiquei muito contente, é a segunda vez que eu te assisto, e te conhecendo já a partir de outras pesquisas, eu fico muito contente, assim, em saber desse novo caminho, né, que você está fazendo. E eu queria estimular você que está nos assistindo para comentar algum trecho de fala de Alice, alguma pergunta. Escreve para a gente aí no chat para a gente poder conversar, para a Alice não ficar aqui assim com os grilos, né, Alice? Só com os grilos. Mas não vai ficar com os grilos porque eu tenho coisas para te perguntar, mas mesmo assim a gente pede para que você que está nos assistindo, comente com a gente, enfim, participe com a gente desse assunto tão interessante. Eu vou fazer uma pergunta assim, imaginando que alguém que, por um acaso, está passando pelo FIC no YouTube, vê essa aula aberta e não sabe nada do assunto, e fica se perguntando assim, estou imaginando uma pessoa que não é necessariamente um pesquisador da universidade, uma pesquisadora da universidade, tá bom? Então, eu vou partir desse princípio, porque eu acho Ótimo. que a proposta do projeto é exatamente essa, Isso. né? Uhum. Então, você fala, Alice, sobre a necessidade de termos mais mulheres produzindo filmes, assim, pelo menos de uma preocupação nessa direção, assim, produzindo e dirigindo mais filmes. Assim, em que medida essa produção e essa direção faz diferença no sentido de diversidade? Como assim? Por que que era importante? Por que que é importante a gente considerar essa simetria, ou pelo menos uma certa igualdade em termos de direção e de produção? Qual assim, a diferença, no final das contas, de nós termos ou não Tem termos? isso? Uhum. Para que isso? Por que pesquisar uma coisa dessa, no final das contas? É um pouco isso. Veja bem, Lara, é importante que a gente pense no poder, né, que os relatos têm. Quando eu falo de imaginário, eu não estou falando de uma coisa fantasiosa que a gente fica imaginando e que sabe que nunca vai acontecer. Eu estou falando da construção de sentidos, né, que justificam as nossas visões de mundo e que dão sentido ao nosso estar no mundo. Os relatos, tá, eles cumprem esse papel, né? Então, desde o relato mítico, as histórias que a gente conta cumprem o papel de tecer, né, no ponto a ponto, os sentidos de estar no mundo. E no caso, mais no contexto contemporâneo, os relatos audiovisuais, né, as narrativas audiovisuais, têm um poder, né, de entrada junto a esses imaginários muito mais potente do que a gente possa imaginar. Então, muitas vezes, por exemplo, é só a gente pensar assim, quando eu falo de Roma antiga, certo? A gente já imagina o Roma antiga como se ele tivesse estado lá, não é isso? Você imagina a Roma antiga, né? Só que o que a gente imagina da Roma antiga é o que a gente viu no cinema, né? São
Aquelas são as construções cenológicas que foram feitas, montadas nas histórias do cinema que a gente viu, de ficção, certo? Que a gente incorporou como se nós conhecêssemos pessoalmente Roma Antiga. Ou a Lua, né? Ou uma viagem interestelar. Então, essas narrativas, tá? Elas vão conformar as nossas visões de mundo. Ora, se nós temos uma maioria radical de homens contando essas histórias, isso quer dizer que as visões de mundo que nós vamos conformar, elas estão pautadas por pontos de vistas do estar no mundo mais masculina do que feminina, tá? Elas vão ser menos plurais, tá? Porque o estar no mundo feminino é diferente de um estar no mundo masculino, certo? Então, essas histórias vão estar pautadas por uma visão mais específica e, mais que isso, elas vão nos convencer de que elas são a única possibilidade. Por quê? Porque nós não vamos ter acesso à pluralidade de pontos de vista das narrativas. Daí a importância, né, de que mulheres, que pessoas de diferentes contextos e de diferentes circunstâncias possam contar suas histórias, porque isso enriquece não é só a elas que contam essas histórias, isso contribui e corrobora para uma sociedade com uma visão de mundo mais complexa, entende? Menos reducionista. Não sei se eu te respondo, mas a importância está aí, entendeu? Óbvio. Tá bom. É óbvio, mas enfim, né? A gente tem que falar, eu acho que a gente tem que defender isso. A gente precisa perguntar. E eu quero provocar isso. Mais um pouquinho nessa direção. Sim, por favor. E aproveitando para lembrar, se você está aí assistindo a gente, se quiser comentar, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aí eu poderia, enfim, dizer mais ou menos assim, Alice, ok, mas tem tanta atriz mulher como protagonista nos filmes. Sim. Por que você está dizendo, então, que tem que ser diretora ou produtora, já que a gente tem muitas atrizes que nos representam, não? Muitas atrizes assumindo papéis que foram escritos por homens e foram dirigidos por homens, ou seja, são atrizes atuando personagens que são os homens que dizem como é que devem ser conduzidas, entendeu? Então, nós temos muitas atrizes fantásticas, atrizes que, inclusive, transformam os papéis que lhes cabem, né? Que dão essa densidade, que dão essa complexidade do perfil feminino, nem sempre assim, né? Mas a gente vai ter as personagens femininas desenhadas desde o ponto de vista masculino, né? Em sua maioria, né? Então, a grande questão é essa. É muito curioso, porque, assim, no início da história do cinema, isso é muito forte, entende? No início da história do cinema, tem um dado, assim, Alice Guy, eu nem falei dela, né? Que é essa primeira mulher que é pioneira para contar histórias de ficção no cinema e que tem uma produção que é muito mais importante até do que a produção do Georges Méliès, né? No período em que a Alice atua, outras mulheres também começaram a atuar no cinema, mas no período que ela tinha autorização, né, para poder experimentar e contar essas histórias, se dizia, né, que fazer essas histórias ficcionais ali era uma coisa de mulherzinha, era uma coisa desimportante, entende? Porque era como se essas pessoas estivessem brincando de produzir. Então, essas mulheres estavam ali dirigindo, estavam ali montando, estavam ali e tal. Quando começa a se entender que essa produção tem poder, as mulheres saem desse lugar e passam a atuar. Elas passam a ser as atrizes, né, que vão ter um perfil. E veja bem, inclusive ser atriz significa também um disciplinamento do corpo, porque elas vão ter que ter um determinado perfil, mais gordo, mais magra, né, que vai ser determinado a partir de modelos e protocolos que não dizem respeito necessariamente à discussão do ponto de vista da mulher, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que começar a olhar, inclusive, quais são os papéis femininos e que papéis as mulheres
cumprem nesses filmes, nos filmes mais pop? E que papéis os homens? Quais são esses perfis, né? Como que eles estão, esses personagens estão atuando? Qual é a sua conformação em termos de comportamento, de valores que defendem, de coisas que lhe cabem nas histórias que são contadas, né? Essa é uma questão que a gente tem que problematizar também, né? Com certeza, a grande maioria das atrizes tem que ter um corpo perfeito, por exemplo, né? Porque senão não tem espaço, não tem papel para elas. E Eu aí a gente tem um outro problema, né? Isso, e aí tem uma outra coisa, né, Lara, que eu nem quero entrar muito nessa discussão, que vem as questões de assédio, né, vem as questões dos modos de direção de muitas atrizes em cena que são vulnerabilizantes, né, e que são algumas situações que são graves mesmo, notórias, né, então, assim, e que são relações de dominação, né, que são efetivamente relações de dominação, algumas mais sutis, mais simbólicas, outras mais contundentes, né, mas em grande parte assim, né. Muito bacana, Alice. Parece que as pessoas hoje estão bem tímidas aqui. Mas tem uma pergunta ali que eu vi. Olha, para mim, eu não consigo enxergar. Não, a Letícia Será está que o meu está perguntando. travado? Não Lê para a sei. gente, então, porque eu não consigo. Eu estou aqui no Tá. YouTube, mas eu não consigo. A Letícia Benevides, ela pergunta se já tem pesquisa sobre cinema feito por mulheres, sobre cinema ensaio feito por mulheres, né? Que ela tem pesquisado e foram encontrados referências mais masculinas. Especificamente, Letícia, sobre cinema ensaio, especificamente, eu não saberia te dizer se existe, que pesquisas que existem, mas a gente tem tido, sim, um número cada vez maior de mulheres se debruçando sobre a questão de diretoras femininas, né? E a gente pode até dar uma olhada aí, se você tem interesse mais especificamente em cinema ensaio, para ver quem seriam as mulheres que estariam trabalhando sobre isso, tá? Mas, com certeza, a gente pode encontrar, porque há um número crescente de pesquisadoras, não só no Brasil, mas em outros países, em Portugal também, que eu conheço, tenho acompanhado, e em outros países, que têm se voltado para essa questão, né? Então, e é importante, eu acho bom, é legal que você esteja, enfim, se voltando para essa questão, né? Tem mais alguma coisa, Alice? Porque eu não vejo aqui não no tá meu... vendo? Bom, o Maicon também. O meu chat não tem nada. Que coisa estranha. Não aparece. Nenhuma pergunta. O Maicon Rodrigues está comentando também, né, que por mais que as obras dirigidas por mulheres sejam mais documentais, né, e institucionalizadas, ele destaca a importância das universidades na formação e na democratização do cinema. Eu concordo com você, Maicon, assim, eu acho que tem uma questão, para mim, que é uma das palavras que eu acabei não colocando na minha apresentação, embora eu esteja falando da formação dessas cineastas, que é uma questão da educação. Eu acho que tanto os cursos de formação na universidade têm cumprido um papel importantíssimo, e no caso de Goiânia, o curso da UEG, e no caso do Estado de Goiás, o IFG também, tem cumprido um papel importantíssimo nessa democratização, mas a gente tem que pensar um pouquinho mais também na educação básica, e de que modo, né, nós podemos, a partir da educação básica, corroborar para que não haja, né, essa separação dos papéis, no sentido de uma priorização aí dos meninos brincando com câmera e as meninas brincando com outras coisas, né? Agora, em termos de formação também em nível superior, é importante que se preste atenção, porque há um número bem maior, né, de mulheres fazendo formação na área de cinema e audiovisual,
que não corresponde ao número de mulheres atuando à frente de produção e de direção, né? Em geral, faz a formação para assumir papéis que são papéis secundários no bojo aí dos circuitos de produção e de veiculação, né? A Carminha Lombardi tem uma pergunta também. Eu não entendi bem esse projeto da professora Alice. Está fechado ou ainda busco material? Carminha, eu estou buscando material, viu? Isso. O projeto está iniciado ainda, e eu tenho falado, inclusive, sobre ele, na esperança, inclusive, de, sobretudo, encontrar referências de mulheres que produzam, que têm um pouco o perfil mais próximo do perfil da Dona Maria, né, que eu falei, da Dona Maria José, que sejam essas mulheres que não têm uma inserção no circuito do cinema, dos festivais, ou não têm formação, e que trabalhem de modo mais experimental, mas que contem suas histórias, né, no cinema. Isso ainda é uma questão que eu venho buscando e que me interessa encontrar. Eu soube recentemente, e estou acompanhando já a produção, por exemplo, da Faela Maia, que é lá no Ceará, que tem um grupo que está produzindo curta-metragens, inclusive uma novela, para um canal no YouTube que é genial, né? Assim, as produções são muito legais, muito interessantes, e eu tive uma informação a partir de um circuito que a gente estava discutindo o projeto de pesquisa. Então, de fato, Carminha, se você tiver alguma sugestão para dar, eu aceito de bom grado, tá? Uhum. Além, claro, dessas outras cineastas com quem eu já venho mantendo alguma interação. É isso. Muito bacana, eu consegui acessar finalmente aqui aos chats, aos comentários do chat. A gente quer agradecer muito ao Michael, à Stephanie, ao Roldão, a Ana Domitila, a Kaline, enfim, a Priscila, a Mina, a Maria Eduarda, o Renato Naves, o Marcos Vinas e a Carminha, na verdade, né? Sim. Enfim, que você respondeu a todos, obrigada, porque você acabou fazendo também a mediação em alguma medida, mas, de fato, eu não estava acessando, e eu agradeço muito as questões. Eu queria, assim, se ninguém mais tiver... Letícia coloca assim: estou começando a estudar o cinema ensaio agora e quero encontrar produções femininas deste estilo. Até fiquei me perguntando se algum destes filmes que citou se enquadraria. Talvez a gente possa pensar, por exemplo, nos filmes da Paz Ensina, em alguma medida, tá? Ela se aproximaria em alguns dos filmes, talvez ela tangencie um pouco a ideia do filme ensaio, né? E eu acho que existem mais filmes, mais mulheres fazendo, né, filmes talvez dessa até mais do que ficções, né, Alice? Isso. Que ele fica aí num híbrido, né, entre um documentário mais clássico, né, e o cinema ficcional, e mantendo essa coisa mais intimista, né, de uma voz na primeira pessoa. Então, eu acho que não é tão complicado da gente encontrar mais produções nessa direção, não. Com certeza. Isso, talvez a gente até encontre, assim, produções nacionais de maior porte. Eu penso que Helena poderia ser considerada uma produção interessante para a Letícia, né? Da Petra Helena, Costa. Sim, e, enfim, essas produções... E acho que curta-metragens ela vai encontrar mais também, né? Teria de fazer um rastreamento disso. Dá uma olhada nos festivais, né? De curta-metragem, para ver se encontra. Uhum. Legal, Camila, por estar aqui com a gente. E Mina também, obrigada a vocês. Mina! Mina Rad! I love you, Mina! Exatamente, ela que está aqui. Eu penso que esse seu recorte para a América Latina, ele é também um recorte político, né, Alice? De alguma maneira. Sim, Na verdade, ele tem uma
uma relação, né, com a ideia de buscar essas narrativas que são articuladas, né, desde um ponto de vista que opere com outras matrizes, né, que não a matriz colonizadora, né? Ou pelo menos que ainda que opere com ferramentas e elementos dessa matriz colonizadora, porque não dá para a gente fugir disso, porque nós somos isso, né? Pelo menos que dialogue com essa matriz e, em certa medida, questione, né, essa matriz. A Paz Ensina fala uma coisa que eu acho extremamente interessante, porque ela se recusa, inclusive, a fazer essa discussão, se o filme é documental ou é ficção, né? Porque ela fala que, inclusive, essa é uma divisão que diz respeito a uma gramática específica dessa matriz da origem do cinema, e que a gente não precisa seguir essa gramática necessariamente, né? A gente pode operar a partir de outras referências, né? Então, se classificar como adotar estas categorias, né, não necessariamente nos ajudam, né, nessa discussão. Então, pensar a América Latina nesses termos é também pensar que histórias nós estamos contando desde este ponto de vista e de que forma esse exercício pode nos ajudar também a descolonizar os imaginários, né, num processo aí de outros pontos de vista. Né? Com certeza. Riquíssimo debate, Alice, muito grata pela presença. Gostaria de perguntar se você tem suas palavras finais para a gente ir caminhando para o encerramento. Bom, eu tenho palavras iniciais, né? Porque o projeto está iniciando, né? A gente está numa etapa primeira, eu já estou com dados levantados, né? Mas ele resulta, sobretudo, de espaços dialogais como este, de parcerias como a que a gente tem estabelecido, né? Lara é parceira aí, e não só nas pesquisas, mas também para fazer filmes, né, Lara, e tal. E, então, na medida, eu estou aberta e querendo informações, então, quem puder colaborar, quem puder dar notícias, quem quiser também fazer seus relatos, né, a gente é super bem-vindo, porque é o momento exatamente da gente fazer essa cartografia, né, que é uma cartografia das histórias, dos relatos que nós estamos construindo e dos quais a gente toma parte, né, e que são tão importantes. E quero mais uma vez agradecer, porque espaços como este e parcerias como a sua são preciosos, né? Então, para mim é um privilégio poder estar aqui com você, né? Junto aí com todo esse grupo e toda essa rede dos enredos digitais, né? Que foi deflagrado aqui a partir de vocês. Mas antes da gente terminar de uma vez, eu gostaria que você comentasse rapidinho, só para aproveitar o momento que a gente está aqui, esse encerramento, sobre o seu exercício de pesquisadora e cineasta. Essa obra que está aí circulando em festivais, eu queria que você comentasse rapidinho, para que as pessoas soubessem que, embora a Alice seja pesquisadora, ela também experimenta como cineasta mulher. Pois é, ele acaba fazendo um link, né, entre a pesquisa anterior e a atual, né, dessa forma. Né? Porque, assim, a grande questão para mim é que eu comecei, primeiro, a entrar em contato com esses cineastas e acompanhar o trabalho deles no set, na produção, e discutir. Aí eu comecei a fazer o registro, né, o estilo, e aí, a partir dali, um pulo para começar a ajudar na produção, e outro pulo para começar a atuar também nos filmes, né? Então, eu comecei a ser parte do elenco, da equipe de produção e tudo mais, que também era uma forma de eu ver e compreender as dinâmicas de produção desde dentro, né? Não como uma observadora externa, mas como alguém que tivesse ali enliada, né, nas questões daquela realização. A partir daí, eu fui instigada
a pensar uma narrativa que pudesse ser produzida e que operasse com aquelas categorias que eu estava observando, ou seja, é o pensar, é como a gente já produziu um texto, né, sobre isso, que era fazer um filme para pensar um modo de fazer filmes, né? E foi exatamente aí que eu comecei a traçar o roteiro, um roteiro que é um roteiro de um filme que é documentário, enfim, né, mas que é um documentário que brinca, inclusive, com a sua condição de documentário, né, operando aí nisso que a gente tem chamado de documentário fantástico, né, porque vai operar aí com essa coisa também da ficção. E aí você e o Renato topam comigo fazer essa direção, né, coletiva, para pensar uma produção que seja colaborativa, que cada um traz o que tem para colaborar e que a gente vai fazendo uma construção do percurso do tempo e esse formato, então, da história, ele vai estar, de alguma forma, muito colado, né, com as questões conceituais que a gente está discutindo em termos da pesquisa, né? Então, ela é uma narrativa, uma tradução para uma narrativa fílmica das questões que nos são caras, né, para isso. E aí, ainda que eu esteja tratando de um fazedor de filmes que é um homem, né, eu acabo sendo uma mulher fazendo isso, e aí faço dessa forma a ponte entre uma pesquisa e a outra, né? Eu sendo uma mulher, você sendo uma mulher, né, o Renatinho sendo minoria no trio, né? E fazer a gente estabelecendo esse diálogo aí na Macaco Amarelo Produções, né, que a gente está inventando, que também é um nome ficcional até agora, né? Mas, enfim, né? E o filme, que é um filme de longa-metragem, ou seja, o primeiro já sai, né, com 71 minutos de duração, já participou do Festival de Avanca este ano, né? Ele está agora no Festival Tornado, né, que é online, já foi selecionado, deve entrar aí em cartaz daqui a uns dias, né? E está inscrito para outros festivais também, e a gente deve arrumar um modo aí de mostrar numa plataforma online por esses dias, né? Para todo mundo ver e se divertir, tomara, né? Muito obrigada. Eu deixei aí no chat o nome do filme, chama O Legado do Artífice, direção principal da Alice, eu e Renatinho fomos co-diretores. E espero que todos gostem, todas gostem dessa experimentação que a gente realizou e que a Alice roteirizou. Então, está aí colocando o seu relato na história. Muito bem, Alice. Eu penso que a gente pode, então, encerrar por aqui. Eu agradeço imensamente a sua disposição, mais uma vez, de compartilhar com a gente essas ideias e essas inquietações que com certeza vão inquietar outras pessoas que nos assistem e que nos assistirão, porque vai ficar no canal da FIC, né? Para todos que quiserem, enfim, algum dia passando por aqui, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, eu penso que podemos dar um tchau, uma boa semana para todos e saúde para todos nós. Saúde. Muito obrigada, Lara. Muito obrigada, professor Magno. Tá? Obrigada, Miná. Obrigada, Maicon. Obrigada, Carminha. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui agora fazendo esta conversa. Vamos contar as nossas histórias, gente, viu? E vamos nos cuidar. Vamos nos cuidar muito.